e f uma função. A reta y igual a x mais b é assíntota de f. Eu digo de f da função, mas é aceitável dizer também que é assíntota do gráfico, tá? Tá explicado por que é permitido dizer. É assíntota de f em mais infinito, vamos pegar em mais infinito, se e somente se dois limites ocorrem, que são o seguinte: o A é o limite de f de x sobre x, com x tendendo a mais infinito, e o B é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax. Isso aqui é óbvio. O B tem que ser igual a isso. Porque para essa diferença aqui, ó, porque isso aqui quem é? Isso aqui é isso, ó. Né? Isso aqui é isso aqui, ó. Não é? Para isso aqui, para esse limite ser igual a zero, o limite disso aqui tem que ser quanto? E mais infinito? Tem que ser zero? Tem que ser quem? B. B. Então você vê que é razoável esse resultado. O que não é muito razoável é isso aqui, né? Parece que é estranho, né? Essa reta é assíntota se somente se o A é dessa forma e o B é dessa forma. Ou seja, o A e o B são dados por esses limites. Mas a prova é tão simples que a prova desse fato é tão simples que eu darei aqui. Ó. Olha a prova. Prova. É uma implicação, uma equivalência que eu tenho que demonstrar. Então eu tenho que demonstrar as duas implicações, a ida e a volta, assim dizemos, tá? Então sejam A e B números reais. Sejam A e B números reais. Sejam A e B números reais. Agora vamos lá, vamos à ida. A ida é se, preste bem atenção, se limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax menos b igual a zero, ou seja, se a reta é assíntota da f, se a reta y igual a x mais b é assíntota de f em mais infinito, vírgula. Então, gente, é o que eu falei. Quem é o limite de f de x menos ax com x tendendo a mais infinito? Isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de quê? De f de x menos ax menos b mais b, correto? Mas, diante dessa hipótese, quem é esse limite aqui? O limite disso aqui é quanto? O limite disso aqui é zero. Somado com b, isso aqui vai ter limite b. Isso aqui vai ter limite b. E, assim, sendo esse limite b, quem é o limite de f de x
sobre x com x tendendo a mais infinito. Isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito, mais um truque, ó. Eu posso escrever o f de x como sendo f de x. Eu quero usar esse limite, então eu escrevo f de x menos ax mais ax sobre x. Mas esse limite é o limite com x tendendo a mais infinito de fica f de x menos ax sobre x mais o quê? Mais a. Mas esse limite ficou fácil agora. Por quê? Eu olho para cá. Qual é o limite do numerador aqui? Qual é? É b, que é o b, número real. B. É b. E qual é o limite do numerador? Do denominador? O x tendendo a mais infinito? Mais infinito. Portanto, quem é o limite disso aqui? Não, só isso aqui. Zero. Somado com A, dá. Então, se a reta ax mais b é a assíntota da função em mais infinito, o b é o limite de f de x menos ax e o a é o limite de f de x sobre x. Estamos entendidos? Estamos entendidos? Agora a volta. A volta é mais simples ainda. Tá? Reciprocamente, se o A é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre x, ou seja, o A é o número real, é esse limite. E o B é mais simples, ó, mais simples, de fato é trivial. E o B é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax, que é a volta. Então, morreu. Quem é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax menos b, que é esse limite. Ora, se o limite dessa expressão é b, ou seja, se o limite disso aqui é b, com x tendendo a mais infinito, quem é o limite da diferença entre L e B? Zero. Acabou, morreu. Então, se eu tenho isso e isso, eu tenho que a reta y igual a x mais b é a assíntota da função f em mais infinito. E aí, se o a for diferente de zero, eu tenho uma assíntota o quê? Inclinada, tá? Então, é se somente sim. Tá certo? E é isso que eu uso como critério para encontrar em existindo assíntotas inclinadas. Façamos um exemplo, tá? Mesmo exemplo. Então, deixa eu apagar aqui. Tá demonstrado, vou ficar só com o resultado e esboçar o gráfico. E a assíntota melhora substancialmente o esboço, a qualidade do esboço do gráfico de uma função, em existindo. Então, considere a seguinte função. Bora lá. Vamos ver. Então, quem é uma água. Vamos ver então. Ó. Seja f a função dada por f de x igual, ó, essa função vai ter a assíntota inclinada, ó, x3 mais x2 mais 1
sobre x2. Tá certo? Então, lá, começando aqui, as conclusões. Quem é o domínio da função f? Quem é? É asterisco, certo? Para facilitar as contas no cálculo da derivada, quem é f de x? Quem é? Eu posso ver f de x como sendo x3 mais 1 sobre x2 mais 1. Não é? Porque x2 sobre x2 dá 1. E isso aqui vale qualquer que seja o x diferente de 0. F é diferenciável. Claro que a f é diferenciável. Com quem é a derivada da f em x? Quem é? A função racional é diferenciável. Tem derivada em todos os pontos do seu domínio. É melhor derivar por aqui, ó. Tá. Quem é isso? Quem é a derivada dessa função? Quem é? Derivada do número... Isso aqui é derivada de 1 a 0, né? Então, só preciso preocupar com isso aqui. Então, fica o quê? Fica 3x2, né? Vezes x2, menos o quê? x3 mais 1, vezes 2x, sobre x a quarta. Que é igual a... Continuar aqui. Tá, aqui dá 3x4, tá? Aí fica menos 2x4, menos 2x, sobre x4, que é igual a lá. Dá quanto? Dá quanto? Dá x4 menos 2x sobre quanto? Sobre x4. Que é igual a quê? Simplifica. Dá x3 menos 2 sobre x3. Divide por x, tá? E como eu vou obter a derivada segunda, f de fato, eu quero o seguinte, aqui a f, as funções racionais são 2 vezes diferenciadas, tá? F é 2 vezes diferenciável com isso aqui, essa derivada é isso aqui. E observe aqui, ó, como o aluno observou, hoje eu já estava meio lesado, eu já ia olhar para cá e fazer a conta para a derivada segunda dessa forma. Mas um aluno observou e realmente, ó, o cálculo da derivada segunda simplifica demais se eu observar ainda que isso aqui é o quê? 1 menos 2 sobre x3. Certo? Qualquer que seja o x, diferente de 0. E aí você tem a derivada segunda. Quem é a derivada segunda? Quem é? Quem é? Dá 6 sobre... Não, a derivada de menos 2 sobre x3. Dá quanto? Não. Qual é a derivada de menos 2 sobre x3? 6x2 sobre x7. Não, tem uma fórmula para cá, para imediata. Vocês estão retrocedendo. Derivada de 1 sobre x elevado a n. Me dê a resposta, eu quero a resposta. Nada de usar a regra do quociente, né? Resolva logo, rapaz. Derivada... Não, nem não. Eu já expliquei como é que deriva 1 sobre x elevado a n.
Dá quanto? Não, derivada desse aqui. Mas tem menos. Tem um menos, então dá quanto? Não, tem uma forma, usa a forma direto para cá, rapaz. Vocês estão querendo matar uma barata com um tiro de canhão? Qual é a derivada de 1 sobre x elevado a n, para n natural? 6 sobre x. Que é menos n sobre x elevado a n mais 1. Então a derivada disso dá quanto? Aprenda a fazer a conta da forma mais simples e rápida possível. Dá 6 sobre x4. Qualquer que seja o x, o quê? Diferente de zero. Tá bom? Tá certo? Além disso, agora vamos ver se tem assíntota. Vejamos, será que essa função tem assíntota? Bem, vamos olhar para cá e vamos estudar o sinal da derivada primeira para descobrir onde ela é estritamente crescente, onde ela é estritamente decrescente. Então vamos lá. Aqui a reta. O numerador aqui, quem é? Aí eu olho para cá, melhor olhar para cá, tá certo? x3 menos 2, olha para cá. x3 menos 2 tem uma raiz. Qual é a raiz? Qual é? Raiz cúbica de 2. E x3 menos 2 é estritamente crescente. Algebrismo feitos bem anteriormente e agora o teste da derivada primeira. Derivada de x3 menos 2 dá 3x2, que é positiva antes do zero, negativa antes do zero, é estritamente crescente nos negativos, estritamente crescente nos positivos, está estritamente crescente na reta toda. Tá? Aqui, então, você tem x3 menos 2. Tá? Isso aqui é o quê? Aqui é zero, aqui é negativo, e aqui é o quê? Positivo. Sobre quem? Sobre x3. Tem uma raiz que é quem? Zero. Zero. x3 aqui é negativo, aqui é zero, aqui é positivo. Rapaz, faça as coisas de maneira organizada que você diminui a possibilidade de erro. Quando você pega o quociente, é a derivada primeira, o seu sinal. E aí o seu sinal fica. Você tem 0, raiz cúbica de 2. Aqui a derivada primeira é o quê? Positiva. Aqui a derivada primeira não existe, mas isso não torna o zero um ponto crítico. O ponto crítico é um ponto onde a derivada não existe, mas o ponto tem que estar no domínio da função. Tá? Um ponto no domínio da função onde a derivada não existe. Então, zero não é ponto crítico. Quem é ponto crítico é raiz cúbica de 2, onde a derivada é zero. Tá? E aqui a derivada é positiva. Então, eu sei onde ela é estritamente crescente, onde ela é estritamente decrescente, pelo teste da derivada primeira. E o sinal da derivada segunda, como é 6 sobre x4, tá? No zero não existe derivada segunda, porque zero não está no domínio da função. E aqui, derivada segunda é positiva. E aqui a derivada segunda é positiva. Portanto, eu sei que ela, em cada intervalo, em cada intervalo maximal do domínio da função, ela é estritamente convexa. O gráfico tem concavidade voltada para cima. Tá certo? O gráfico tem concavidade voltada para cima. E aí? Agora vamos ver se tem assíntotas. Vamos ver se tem assíntota. Limite. Quem é limite de f de x sobre x, com x tendendo a mais de infinito? Uma observação aqui, né? A demonstração que eu fiz
foi para assíntota tem mais infinito. Mas você vê que é a mesma coisa para assíntota tem que menos infinito. É só na prova trocar mais infinito por menos infinito. Então, essa reta é a assíntota de f em menos infinito, se somente se. Esse limite é A e esse limite é B. Depois você volta no vídeo, se quiser, veja que é a mesma coisa, tá? Na prova que eu apaguei aqui. A prova também funciona para menos infinito.